hoje vamos estar contando a história do Corcel 2, a segunda geração do Corcel, que foi totalmente desenvolvida aqui no Brasil. Então você já sabe, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar. Com linhas retas, modernas e bonitas, o Corcel 2 adotava faróis e lanternas traseiras retangulares e envolventes, seguindo uma tendência da época. A grade possuía desenho aerodinâmico das lâminas, em que a entrada de ar era mais intensa em baixas velocidades que em altas. A traseira tinha uma queda suave, lembrando um fastback. Apesar da sensação ser maior, o novo carro tinha um comprimento aproximado do anterior, 4,47 metros, e a mesma distância entre eixos, de 2,44 metros. Os únicos aumentos estavam na largura, de 1,62 para 1,66 nas bitolas, mas a menor altura, de 1,37 para 1,35, contribuía para a sensação de estar mais largo. O peso subia um pouco, de 943 kg do antigo para 958 do Corcel 2. Dentro da tendência do mercado brasileiro da época, que relegava os carros de 4 portas ao serviço de táxi, ou nem isso, a Ford optou por lançar o novo Corcel apenas com 2 portas. O resultado foi o emprego de portas enormes, pesadas, um mal que perduraria até o fim de sua produção. Eram tão compridas que o cinzeiro para os passageiros do banco traseiro alojava-se nelas. A nova berlina tinha maior espaço interno que sua antecessora e estava bem mais bonita. O vidro lateral traseiro, enorme, mas para ótima visibilidade, nas versões superiores vinha subdividido, com uma seção menor e basculante, que deixava o desenho lateral mais harmonioso. Sua única concorrente de peso na época era a Chevrolet Caravan, embora de maior porte. A variante 2, que ficou longe do êxito da antecessora, não lhe fazia frente. Por dentro, o Corcel estava mais moderno no aspecto do painel, volantes e bancos, com maior uso de plásticos e alavanca do freio do estacionamento entre os bancos. Antes usava-se uma maçaneta de puxar abaixo do painel. Os bancos dianteiros podiam reclinar, embora ainda faltasse encoste de cabeça. E o acabamento usava o mesmo tom até no volante, ao contrário do antigo. Fato notável era a ventilação dinâmica de grande vazão, uma das melhores já vistas na indústria automobilística nacional. O para-brisa laminado não se estilhaçava em caso de quebra, era o único de série em um carro nacional. As versões oferecidas eram a simples L, a luxuosa LDO, com o interior totalmente acarpetado e painel com apliques que simulavam madeira, e a GT, que se distinguia por faróis auxiliares sobre o para-choque, pneus radiais, rodas com fundo preto e sobrearo cromado, volante esportivo de 3 raios e pequeno conta-giros no painel. Outro detalhe do esportivo era a carroceria em 2 tons, separados por um filete vermelho. A parte acima da linha da cintura vinha sempre em preto. A ideia não agradou e em 1979 a parte preta passava a se restringir à linha inferior da carroceria, abaixo do friso da porta. A evolução do Corcel 2 não abrangia o motor, o mesmo do modelo anterior, com 72 cavalos e 11,5 kgfm brutos, não oferecia desempenho adequado aos novos padrões do mercado, sobretudo no caso do GT. A única melhoria vinha da embreagem eletromagnética do ventilador de arrefecimento, que desativava quando a temperatura do motor não o fizesse necessário, evitando o consumo de potência. Eram mantidos também a caixa de câmbio de 4 marchas e as suspensões, mas o carro ganhava bitolas mais largas, molas e amortecedores recalibrados, pneus radiais mais largos, na medida 185/70 R13. A reformulação foi aprovada pela revista Autosport. Abre aspas, com seu estilo moderno e imponente, o Corcel 2 deverá se impor ante uma fatia mais jovem do mercado. Os compradores tradicionais deverão ser conservados, já que os melhores índices de consumo, desempenho e estabilidade servirão como fortes pontos de atração. Sua segurança ativa abre uma diferença de vários anos para seu antecessor, que em vários desses aspectos chega a parecer quase um ancestral. Fecha aspas. O esperado aumento de potência vinha para 1979, com o motor 1.6, capaz de gerar 71 cavalos
e 11 kgfm, agora líquidos, 90 cavalos e 13 kgfm brutos, acompanhado pela caixa de 5 marchas, recurso até então só empregado no Alfa Romeo 2300. O escalonamento definido pela Ford, porém, era outro. Em vez de relações próximas para melhorar desempenho e velocidade máxima em quinta, como nos Alfa, o Corcel tinha uma marcha adicional às outras 4, uma sobremarcha para economia de combustível, mantendo a máxima na quarta. O ganho de vivacidade era expressivo, da máxima de 135 km por hora com aceleração de 0 a 100 em cerca de 23 segundos, passava-se agora a 150 km por hora em 17 segundos. No caso do GT, as alterações incluíam suspensão revista com molas mais baixas, amortecedores mais firmes e estabilizador traseiro. O esportivo usava diferencial mais curto que o Corcel normal, para respostas mais ágeis ao custo ligeiro de aumento do consumo. A opção 1.4 continuava a ser produzida, mas não por muito tempo. Como curiosidade, pela primeira vez era usada no Brasil a denominação 1.6, com um ponto em vez de vírgula, o que é incorreto no sistema métrico. O usual na indústria era até então informar os centímetros cúbicos, como em Volkswagen 1600 ou Dodge 1800. Coube ao modelo da Ford a introdução no Brasil desse sistema inglês. Com a reformulação, o Corcel ganhava novo fôlego diante dos concorrentes. Passat Polara, evolução do Dodge 1800, oferecia um melhor desempenho, mas o carro da Ford era mais econômico, tinha interior mais confortável, em especial os bancos, e melhor acabamento, além de ser mais robusto e confiável que o Polara. O protótipo do Corcel 2, chamado Gama, foi apresentado em agosto de 1979, em traje de gala, no Salão de Estilo do Produto do Centro de Pesquisas da Ford, em São Bernardo do Campo. A parte frontal do protótipo foi testada no túnel de vento do CTA. O projeto Gama não entrou em produção, ficando somente no papel e na prototipagem. Acompanhando a evolução do álcool no Brasil, chegava em 1980 a versão com motor movido pelo combustível vegetal. Foi considerado por muitos o melhor motor a álcool produzido no país. Pegava rápido, não demorava a se aquecer, tinha pouca vibração e se mantinha regulado por muito tempo. O Corcel 2 Hobby, mais uma opção de versão, era lançado em março de 1980. Como o Passat Surf, tinha acabamento despojado e ganhava apelo jovem ao eliminar os cromados de friso e para-choques. Trazia as rodas com sobrearos do GT, ao qual era uma opção mais barata, bancos em preto e vermelho e volante esportivo. Toda a linha recebia ponteiras plásticas nos para-choques. O Corcel atingia em dezembro de 80 a marca de 1 milhão de unidades produzidas, inédita no Brasil para um carro médio. Para o ano seguinte, as novidades eram cintos dianteiros de 3 pontas, pneus radiais com cinta de aço e controle interno do retrovisor. A essa época, a Ford oferecia também uma versão furgão da Belina, o Corcel 2 Van, sem banco ou vidros laterais na parte traseira. A plataforma de carga vinha com ripas de madeira para proteção do assoalho, como nas picapes da época. Outro membro de sucesso da família Corcel era apresentado em maio de 81, o Del Rey, resultado do projeto Ômega. Especialista em carros de luxo com a série Galaxy Landau, a Ford caprichou nesse quesito para o novo carro. O sedã médio de 3 volumes bem definidos era elegante, muito bem acabado e oferecia 4 portas, opção que faltava ao Corcel 2. Seguindo os passos da Fiat, que havia lançado em 78 uma pequena picape com base no 147, logo substituída por uma mais longa derivada da Perua Panorama, a Ford apresentava em março de 82 um utilitário leve que obteria muito sucesso em sua longa carreira. O nome da Pampa, picape derivada do Corcel 2, também faz alusão ao cavalo, que tem o corpo todo malhado. As famílias Corcel 2 e Del Rey passavam a contar para 1984 com o motor CHT, introduzido na época no moderno Escort. A sigla em inglês para câmara de alta turbulência disfarçava o fato de ser uma evolução do conhecido motor do Corcel 2, retrabalhado nas câmaras de combustão para melhor desempenho e menor consumo. Com 63 cavalos 10,3 kgfm na versão a gasolina, ou 72 cavalos e 11,9 kgfm na versão a álcool, o CHT 1.6 era mais potente que o antigo motor, no caso de combustível vegetal, que predominava nas vendas na época.
A caixa de 5 marchas vinha rescalonada, com maior intervalo entre as relações de quarta e quinta, até então muito próximas. Toda a linha era reestilizada para 1985, pois o desenho já contava com 7 anos de mercado, e a concorrência contava com uma novidade de peso, o Chevrolet Monza, lançado em 82 com uma tímida combinação de carroceria hatch e motor 1.6, mas que em 1 ano e meio havia recebido versões sedã de 2 e 4 portas e o motor 1.8. Sem alterar o capô ou paralamas, modificações em itens metálicos são mais caras, a Ford adotava uma frente mais inclinada e arredondada, com faróis em forma de trapézio e molduras plásticas. A nova grade tinha muitas lâminas no Corcel e apenas 3 no Del Rey, neste caso pintadas na cor da carroceria. As novas versões usavam as siglas L e GL para o Corcel, não mais chamado de Corcel 2, e Belina, e GLX e o nome guia para Del Rey e Scala. Esta versão de topo com o nome emprestado pelo estúdio italiano, até então pertencente à Ford. Em meados de 86 esboçava-se a Autolatina, a associação entre Ford e Volkswagen, que começaria a operar em julho de 87, agrupando as atividades industriais e financeiras das duas fábricas no Brasil e na Argentina. Embora o acordo viesse trazer novidades importantes para a linha de carros médios da Ford, o Corcel não as veria. Em 21 de julho de 1986, sua última unidade deixava as linhas de produção de São Bernardo do Campo, após 1,4 milhão de carros fabricados, considerada toda a linha. Sua herança, porém, ficaria por bons anos para outros modelos.